Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Nossa Senhora das Dores, podem se sentar. Caríssimos fiéis, estamos hoje num dos dois domingos em rosa, o domingo Letare. Então, justamente se a quaresma nos parece ser um tempo longo e cansativo, hoje, no quarto domingo, a igreja alegra-se ao nos dizer que já chegamos à metade. Esta festa, se podemos dizer assim, se vê pelo retorno das flores, das relíquias no aparato do altar, pela cor rosa dos paramentos, indicando um afrouxamento da penitência, além da permissão para se tocar o órgão na missa cantada. E a liturgia está repleta desta alegria, como indica o introito: alegrai-vos, ó Jerusalém, letare Jerusalém. A temática da alegria e da cidade santa de Jerusalém estão presentes nas várias partes da missa. E isso porque originalmente o Santo Padre celebrava o domingo Letare na Basílica de Santa Cruz de Jerusalém, a Basílica de Roma, que conserva as relíquias da Paixão. A escolha da igreja não é por acaso. A alegria deste domingo vem do triunfo da cruz de Nosso Senhor, pois a Páscoa se aproxima. Não é possível separar a ressurreição do Calvário. Assim como não é possível separar a nossa verdadeira alegria da cruz. Mas a alegria do domingo Letare deve vir também dos frutos que deveríamos colher hoje, transcorridos já 20 dias de mortificações quaresmais. Se nós formos fiéis às resoluções que tomamos desde a quarta-feira de cinzas, hoje podemos confessar com a igreja que encontramos uma verdadeira alegria espiritual após termos feito o jejum e ter realizado as mortificações às quais nós nos propusemos. Mas se nós formos infiéis às resoluções, ou se sequer formulamos alguma resolução de quaresma, ou então se nós já caímos durante os combates espirituais, ou se ainda não nos levantamos de alguma queda, este domingo nem por isto perde a sua alegria própria, pois hoje pode ser o dia da nossa conversão. Hoje pode ser o dia em que nós finalmente nos decidimos a mudar de vida. Claro, isto depende da nossa generosidade em aceitar a graça. Então, nesse domingo, nós podemos retomar o primeiro domingo da quaresma. Na metade deste período, nós podemos comparar a liturgia de hoje com a liturgia do primeiro domingo da quaresma. Naquele primeiro domingo da quaresma,
O domingo em que nosso Senhor é tentado no deserto, nós vemos nosso Senhor Jesus Cristo ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E hoje, nosso Senhor conduz os apóstolos também a um lugar deserto. Naquele primeiro domingo, nosso Senhor teve fome e o demônio o tenta para transformar as pedras em pães. Hoje, nosso Senhor põe à prova São Felipe ao lhe perguntar onde compraria um pão para toda aquela multidão que o seguia. No primeiro domingo, nosso Senhor se recusa a transformar as pedras em pães. Hoje, no entanto, nosso Senhor multiplica pães e peixes para dar de comer à multidão. E tamanho foi o milagre que os apóstolos puderam recolher 12 cestos com as sobras. De fato, caríssimos, nosso Senhor recusou no deserto o pão oferecido pelo demônio enquanto teve fome. Mas hoje, no quarto domingo da quaresma, Ele próprio se compadece da multidão, Ele dá pão até a saciedade. Qual a diferença? A diferença entre o primeiro domingo da quaresma e hoje é clara. O demônio nos tenta para que não nos aproximemos dos bens espirituais e por isso nos oferece os bens e as consolações deste mundo em substituição aos bens que verdadeiramente vão nos dar a genuína alegria espiritual. Nosso Senhor, por sua vez, dá pão até a saciedade após ter pregado aquela multidão que o seguia e curado os seus enfermos. O que significa que antes de saciar o estômago, é preciso saciar a alma com a graça. O mesmo pão que nosso Senhor multiplica sobre o monte, Ele recusa de produzir milagrosamente no deserto. Afinal de contas, no deserto era o momento de rezar e jejuar. No fim das contas, caríssimos, não apenas este domingo mereceria o título de Domingo da Alegria, mas todos os domingos da quaresma. Afinal, o que fazem a penitência e a mortificação quaresmais, se não nos devolver a verdadeira alegria, que é a alegria da alma? Talvez o que eventualmente nos impediu de sermos mais generosos durante as mortificações quaresmais até o presente momento foi o medo de sofrer, como se a privação das consolações sensíveis fossem uma privação da felicidade. Ora, é preciso dizer que existe mais felicidade na alma da Santíssima Virgem em meio às dores e tormentos do Calvário, contemplando o seu divino Filho ultrajado, ferido e morto, do que nas maiores consolações deste mundo. Porque a felicidade, que é um bem espiritual e não sensível, depende da nossa união com Deus. E a união de Nossa Senhora é imensa. É a maior união possível a uma criatura. Por esta razão, caríssimos, aplica-se à Santíssima Virgem aquele versículo do profeta Isaías: eis que a minha amargura tão amarga está em paz. Uma alma que está unida a Deus não pode perder a paz ou a felicidade, nem em meio aos mais atrozes sofrimentos, pois Deus mesmo é a nossa paz e a nossa felicidade. É Ele que é o nosso supremo bem. Evidentemente, sofrimentos, tribulações, dores não são agradáveis. No entanto, a nossa felicidade não deve consistir
tão somente nos prazeres sensíveis. Esta felicidade é uma felicidade medíocre e louca, pois nós jamais a possuiremos plenamente. Se há uma certeza na nossa vida, é que nós teremos sofrimentos, nós teremos tribulações. Agora, se a nossa felicidade for este bem supremo e inesgotável, que é o próprio Deus, nós seremos plenos dela e, sobretudo, nada poderá nos-la retirar. Uma alma unida a Deus não perde jamais esta verdadeira felicidade. Por esta razão, a ação do demônio em nossa vida espiritual consiste em nos fazer esquecer da alegria espiritual e substituí-la sempre por alguma consolação passageira, seja a quebra de um simples propósito de quaresma, seja a procura de consolações ilícitas ou até mesmo impuras. Nosso Senhor, por sua vez, Ele quer nos dar o pão, quer saciar a fome do nosso estômago, quer nos dar as consolações sensíveis, que são criados por Ele, como Ele fez multiplicando os pães. Mas, primeiramente, Ele precisa nos conduzir ao deserto, onde há somente pedra e não pão, porque, como Ele próprio nos disse, já no início da quaresma, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Se nós queremos viver conforme a liberdade da qual trata São Paulo apóstolo, ao término da epístola da missa de hoje, pois o batismo nos libertou do cativeiro do demônio e nos tornou herdeiros da Jerusalém celeste, então devemos exercitar esta graça batismal, pondo em ordem a nossa natureza rebelde, reconduzindo as paixões ao domínio da razão e submetendo a razão ao império da graça. Não obstante, meus caros, nós bem sabemos que se até o dia de hoje fomos fracos diante das tentações, a ponto de um ou vários vícios terem nos escravizado, e inclusive se tornado praticamente sinônimo da nossa personalidade, como eventualmente nós dizemos que fulano é preguiçoso ou ciclano é iracundo. Enfim, se o demônio aparenta ter mais motivos para se alegrar do que nós neste domingo, não nos esqueçamos de que ainda nos restam 20 dias de quaresma. Ainda temos tempo para o combate espiritual. Ainda é possível se preparar santamente para a festa da Páscoa, da ressurreição. E para bem viver este tempo precioso que nos resta, e que não podemos desperdiçar gratuitamente, pois nós não sabemos se teremos outra chance. Quem sabe a festa da Páscoa será a nossa Páscoa para a eternidade? Convém, então, que nós reflitamos seriamente em alguns pontos do Evangelho da missa de hoje. Pois bem, meus caros, diz o evangelista que Nosso Senhor atravessou o lago da Galileia rumo a um lugar deserto, não apenas para dar descanso aos seus apóstolos que retornavam de suas missões, mas para se afastar de Herodes, que naquela altura já havia ordenado a decapitação de São João Batista, e poderia então se preocupar com
nosso Senhor Jesus Cristo e sua pregação. No entanto, assim que desceram da barca, uma grande multidão já aguardava nosso Senhor, e como diz São Marcos, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque era como ovelhas que não têm pastor. Ainda que tivesse se afastado à procura de descanso e proteção, nosso Senhor não hesitou em pregar e curar até o entardecer, fazendo os apóstolos trabalharem também, justamente porque teve pena da multidão. Nosso Senhor continua tendo pena do nosso estado miserável, mas se Ele se cansa, aos seus ministros para nos comunicar a salvação, tenhamos nós pelo menos um pouco de gratidão para com Ele, e não sejamos indiferentes nesta segunda metade da quaresma, fazendo o que até agora não fizemos e fazendo bem o que até o presente momento fizemos mal. Mas, caríssimos, o que devemos fazer que não fizemos? O que devemos fazer bem que até o presente momento fizemos mal? Se nós queremos receber o principal pão que nosso Senhor nos dá em recompensa, isto é, a alegria e a paz espiritual que procedem da vida da graça, nós que tantas vezes preferimos o falso pão das falsas consolações sugeridas pelo demônio, devemos então ouvir a pregação de nosso Senhor e apresentar a nossa natureza adoentada para ser curada por Ele. Pois o que faz o Salvador antes de dar de comer à multidão, senão pregar e curar? Afinal, caríssimos, quantas vezes procuramos o confessor ou o diretor espiritual à busca de uma nova luz sobre a nossa vida espiritual e retornamos desapontados por ele não ter dito nada de novo, por não ter dado aquela dica que mudaria a nossa vida, aquele macete que parece um código secreto de videogame, que basta pressionar as teclas na ordem certa para que tudo mude e nós recebamos como que um superpoder e que tudo vai então seguir em frente da melhor forma possível, de forma quase como mágica. E porque queremos novos remédios, nós que apresentamos sempre as mesmas doenças ao sacramento da confissão? Justamente não existe um código mágico que nós vamos receber. Justamente não existe nenhuma solução mágica. O que existe é justamente a mortificação e o combate. O que nosso Senhor nos pede neste domingo é aquilo que Ele já sofria em sua própria carne no primeiro domingo: oração e jejum, penitência, mortificação. Hoje, o Salvador prega às multidões, e nós que julgamos conhecer a pregação da igreja, só iremos reter de uma vez por todas as verdades sobrenaturais quando estas se tornarem o objeto da nossa meditação cotidiana. Nós só vamos verdadeiramente começar a vencer estes vícios, estes pecados que possuímos há muito tempo, quando nós verdadeiramente meditarmos estas palavras de nosso Senhor e as tornarmos connaturais a nós, pela nossa mortificação, pela nossa penitência. Não há novidades no combate. Assim, dificilmente há novidades nos nossos defeitos.
Não há código secreto no combate da vida espiritual. Nosso Senhor prega antes de dar de comer, pois quando uma alma que não tem o hábito da meditação trata com os bens deste mundo, ela facilmente passa da medida. Quando nós não temos uma visão sobrenatural da nossa vida, nós caímos facilmente em ciladas, nas ciladas do mundo. Uma vez que lhe falta a luz da graça sobre a sua inteligência, a fim de não se deixar escravizar por nada, nem pelo comer, nem pelo beber, nem pelas impurezas ou por qualquer outro bem sensível. Quando nós não meditamos, falta esta visão sobrenatural que diz imediatamente para nós, diante dos bens do mundo, isto é uma cilada. Podemos supor, meus caros, que uma multidão que antes ouve a pregação de Nosso Senhor, depois come até a saciedade sem pecado. E se os apóstolos recolhem 12 cestos de restos, isso não apenas demonstra a abundância do milagre, mas também a temperança daqueles que se alimentaram, bem como a ausência de disputas pelas sobras. Em resumo, somente pela meditação, esta forma de oração tão necessária a todos nós, para que possamos não somente crescer na santidade, mas para que nós possamos permanecer fiéis à graça, esta forma de oração pela qual Deus ilumina a nossa inteligência para nos fazer detestar o pecado e amar a virtude, é somente por ela que nós podemos vencer a atração desordenada que sentimos pelos bens deste mundo. Além de pregar, hoje Nosso Senhor também curou os enfermos. Nesta quaresma, caríssimos, a enfermidade dos nossos pecados e vícios não será curada por um outro milagre, senão o da mesmíssima meditação unida à mortificação. Nós não vamos vencer, repito, por um macete mágico, inédito, senão por esta mesma pregação feita por Nosso Senhor e repetida há 2 milênios pela Santa Romana Igreja, que é a oração e a mortificação. Uma alma que se mortifica, que se afasta dos bens ilícitos, isto é, uma alma que se mortifica, que se afasta não somente dos bens ilícitos, mas também dos bens lícitos, isto é, daquilo que nos é permitido, a fim de se aproximar mais generosa e intensamente dos bens espirituais, verá em pouco tempo o milagre de vencer as inclinações desordenadas de sua carne, pois, como nos diz o prefácio da Quaresma, o jejum eleva a mente, reprime o vício e alarga a virtude. Se contamos inúmeras fraquezas ou quedas desde o início da Quaresma, facilmente não contaremos muitos dias de meditação e de mortificação. E em se tratando de mortificação, temos nos esforçado para jejuar nas sextas-feiras das quaresmas? Ou por acaso sequer conseguimos cumprir o mínimo do mínimo, que é a abstinência de carne? Como está sendo a nossa quaresma? Acaso há mais motivos de alegria para nós ou para o demônio? Acaso temos mais dias de meditação e mortificação ou temos mais fraquezas e quedas? Acaso estamos tirando esse tempo da quaresma para fazer o mínimo, do mínimo, do mínimo que deveríamos fazer o ano inteiro? Como, por exemplo, o terço diário e a abstinência de carne nas sextas? Ou estamos tendo algum movimento de generosidade adicional? Quem está se alegrando?
Deus ou o demônio? Enfim, aproveitemos este momento para fazer um sério exame de consciência e para considerar o que está em jogo. O que está em jogo, caríssimos, é a nossa eternidade. Assim não desperdicemos a segunda metade do tempo quaresmal, pois os esforços que não fizermos agora, certamente não faremos depois, durante o tempo pascal. Se durante a quaresma não fizermos penitência, quando nós faremos? Não nos iludamos. Se nós não nos decidimos a nos converter agora, que como diz São Paulo aos Coríntios, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, não nos iludamos. Provavelmente nós não faremos isso depois. Sic vita, mors ita, diz o adágio. Nós morreremos da forma como nós vivemos. Se nós ficamos deixando a nossa conversão, os nossos esforços para depois, cada vez mais aumenta o risco de que não haverá um depois. Assim, caríssimos, após esse dia de descanso e de alegria, tomemos as armas do combate espiritual, isto é, a meditação e a mortificação. Nós não veremos a Cristo ressuscitado, vivendo em nossa alma na Páscoa, se ao longo da quaresma não lhe demos entrada para nos reformar em nosso interior pela meditação e pela mortificação. Tenhamos isso bem em mente, meus caros. Nós não veremos Cristo ressuscitado se nós não passarmos pelo Calvário. Mas se ouvirmos a Cristo pregar a nossa alma pela meditação cotidiana, e se deixarmos Ele curar a nossa alma enferma pelo milagre da mortificação, então receberemos o pão do céu, o Santíssimo Sacramento da Eucaristia, como quem realiza o sentido da própria vida. De fato, meus caros, se nós estamos vivos para comungar e comungar bem. Nós estamos vivos para nos unirmos a nosso Senhor Jesus Cristo, senão a nossa vida não tem sentido algum. Então aproveitemos esse momento, meus caros, para fazer este exame de consciência e permanecer fiéis aos propósitos de quaresma e permanecer fiéis ao chamado de Cristo para nós nos unirmos a Ele, ou então para finalmente tomarmos a decisão de nos convertermos e de passarmos a ser fiéis ao chamado, à oração e à mortificação, não somente durante a quaresma, mas para que essa conversão dure para toda a nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.